Jesus deixou sim uma igreja, não é? E eu acho que a pergunta seria: onde é que subsiste a igreja que Jesus deixou? Porque aquelas palavras dirigidas a Pedro foram palavras institucionais. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificareis a minha igreja. Não, eu referia-me a religiões, na verdade, quando digo igreja, eu quis referir-me à religião, né? A gente não pode dizer que Jesus foi católico, que Jesus foi assembleano, que Jesus foi nesse sentido. Não, olha, a questão agora, religiosa, a igreja, sim, ele é o fundador a questão da igreja, religiosa, né? temos que separar, né? Aqui sim, uma coisa é a a igreja, porque a religião. A diferença entre a igreja e religião é como o calçado e o sapato, não é? Não é? A chinela é calçado, não é? A sandália é calçado. Não é? Então, quando falamos de religião, a questão é um pouco mais aberta. Sim, era isso. Sim, e então, mas Jesus deixou sim uma igreja. Agora, sim, ele é o fundador da igreja. Sim. Agora, a pergunta eu acho que a pergunta seria nesse sentido, não é? Essa igreja deixada por Jesus subsiste onde? E quais são as características da igreja deixada por Jesus? E hoje, se quisermos dizer assim, a igreja por Jesus, que Jesus deixou é esta, vamos identificar qual? Não é? Essa é a questão, não é? E que tínhamos que ser sinceros, não é? Tínhamos que ser um pouco sinceros. E qual seria a nossa sinceridade? Não, mas vossas excelências também estão em condições de responder. Isto não é uma pergunta cuja resposta faz com que uns sejam superiores aos outros, não é? Esse é o dado objetivo. Sim, mas tem esse dado? Isso é evidente. Qual? A igreja que Jesus deixou é a igreja onde subsiste, não é, o mandato patrino. Mas tem se deixarmos do Papa do Papa Francisco, o movimento, se for descendente, chegaremos a Pedro. Pedro é o primeiro Papa da igreja. Sendo que quer dizer, são discussões um pouquinho Não, mas isso é histórico. Nesse sentido, porque isso é Jesus histórico. não foi católico, né? Jesus não foi católico. Não foi é o fundador da igreja. Aliás, a igreja como tal é o corpo místico de Cristo. Sim. E então essa igreja deixada por Cristo subsiste na igreja católica, porque se formos a ver os elementos de base, isso não significa dizer que noutras igrejas não tem Jesus Cristo. Não, Jesus não foi católico. Temos que ter essa coragem de admitir que Jesus não foi católico. Não. E ele não fundou uma igreja católica. Isso é simples admitir. Agora, que de Jesus tenham vindo várias outras igrejas, isso é normal, né? Sendo que umas podem ter surgido antes das outras. A catolicidade, mas agora, assumirmos que a catolicidade não é um tipo de igreja, atenção. Não é um tipo de igreja. É característica da igreja de Jesus. A igreja de Jesus é católica. Católica porque é aberta. E essa católica, a igreja católica que é aberta, subsiste aonde? Subsiste naquela igreja que ele deixou depois que falou com Pedro. Se você vê os primeiros padres da igreja foram contemporâneos dos apóstolos. Por exemplo, São Policarpo de Esmirna conviveu com São João. São Paulo foi fiel da igreja católica. Eu responderia de forma simples, nem sem precisar São Paulo foi fiel. São Paulo celebrou. Isso é inegável. Foi a primeira igreja que surgiu, na igreja católica. Isso é um facto. Mas isso de ser primeiro não é só uma questão hierárquica, é também uma questão institucional, é também uma questão fundacional. Não, mas isso não é. Eu, quando digo isso, não é por ser padre.